Olá, meu nome é Ana Carla Martins, sou mestranda em Biotecnologia pela Universidade Federal de Uberlândia e eu estou aqui para falar para vocês sobre um processo de purificação de um produto de interesse biotecnológico, que é a enzima fitase, que é uma enzima já bastante empregada em nutrição animal. A fitase, pertence à família das fosfatases, também conhecida como mioinositol, hexafosfato, fosfohidrolase. Ela age promovendo ali a hidrólise da molécula de fitato, que é um composto presente nos vegetais. A hidrólise do fitato leva à formação de inositol e também fósforo. Assim, o fitato ele é visto como uma boa fonte para armazenamento de fósforo. Só que o fitato ele tem a capacidade de interagir com cátions divalentes, como cálcio, magnésio, zinco e o ferro, levando à formação de complexos. E a formação desses complexos torna esses nutrientes indisponíveis para a absorção no organismo. Dessa forma, o fitato ele é visto como constituinte antinutricional, principalmente em animais monogástricos, como aves e suínos, porque esses animais eles não apresentam a enzima fitase no seu trato gastrointestinal, ou muitas vezes ela está ali presente numa quantidade muito limitada. Dessa forma, eles não conseguem quebrar o fitato. Vai ocorrer, então, uma ingestão baixa de fósforo e uma maior liberação também desse fósforo nas excreções desses animais. E o fósforo, quando ele é libertado na natureza, nos solos, nos rios, nos mananciais, ele se torna um poluente. E esse é um dos problemas, então, na criação desses animais. As fitases elas podem ser obtidas de fontes fúngicas e também de fontes bacterianas. Só que as fitases obtidas através de bactérias, elas apresentam algumas vantagens em relação às fitases fúngicas, como, por exemplo, a estabilidade em alta temperatura, a estabilidade do substrato fitato, resistência a proteólises, a degradação, e também geralmente apresentam um amplo perfil de pH quando comparada a fitases fúngicas. Dessa forma, esse estudo ele foi baseado em purificação de fitase através de bactérias do ácido lático, que são os lactobacilos coriniformes. E a purificação ela consistiu em 3 etapas principais, que é a precipitação com sulfato de amônio, a cromatografia de troca aniônica quecevarose e a última etapa cromatográfica foi a cromatografia por filtração e gel Cefadex G100, com o objetivo, então, de purificar a fitase e também verificar suas propriedades bioquímicas, além também de avaliar o efeito de íons metálicos na atividade enzimática da fitase. O primeiro passo do processo de purificação foi a obtenção das bactérias. Primeiramente, essas bactérias foram isoladas, utilizando meios padrão MRS-Brot e agar-MRS, e também foram realizadas diluição em série de fonte de queijo Lor, que é um queijo tradicional na Turquia. Essas bactérias elas foram incubadas em temperaturas de 33 a 37 graus Celsius para obtenção então das culturas puras. Então, após a obtenção dessas culturas, foi feita então a manutenção dessas culturas, a preservação dessas culturas. Elas foram incubadas em um meio líquido por 7 dias a 33 a 35 graus Celsius. E por último, foi feita a determinação das propriedades genéticas dos isolados por sequenciamento do DNA. Após o processo de obtenção dessas enzimas, foi feita a precipitação com sulfato de amônio. Lembrando que todo o processo de purificação ele foi realizado na temperatura de 4 graus Celsius. Após os 7 dias de crescimento, de manutenção da cultura bacteriana, foi feita então uma centrifugação a 24 mil gramas por 30 minutos. O sobrenadante foi coletado, e precipitado em diferentes saturações de sulfato de amônio, variando ali nas saturações de 0 até 80%. Durante cada precipitação foi realizada uma centrifugação a 24 mil gramas por 20 minutos e o sedimento então foi dissolvido em acetato de sódio na concentração de 50 milimol e pH 5,5. Essa amostra, então, que passou pelo processo de precipitação com sulfato de amônio,
foi também dialisada. Foi realizada, então, a diálise com essa amostra, utilizando o tampão acetato de sódio de concentração 10 milimol, com pH 5,5. E nessa etapa, então, foi possível, né, eliminar aqueles resíduos de sulfato de amônio que ficou da etapa anterior. O segundo passo, né, da purificação da fitase foi a cromatografia de troca aniônica Q-cefarose. A solução enzimática obtida na etapa anterior, né, que foi a etapa de diálise, foi administrada a uma coluna de troca aniônica Q-cefarose, que foi equilibrada com um tampão de acetato de sódio, 50 milimolar com pH 5,5. Foi realizada também uma eluição do gradiente utilizando cloreto de sódio de 0 a 1 molar. A vazão da coluna também foi ajustada para 15 ml por hora e as eluições foram então transferidas para tubos de 3 ml. O último passo da purificação foi a cromatografia por filtração em gel, Cefadex G100. Uma solução enzimática, né, que foi obtida através da cromatografia anterior, foi administrada a uma coluna Cefadex G100, que foi equilibrada com um tampão acetato de sódio, na concentração de 50 milimolar, pH 5,5, onde posteriormente, né, a atividade de cada eluição foi determinada a 700 nanômetros. Após essas etapas de purificação, foi realizada também a determinação de propriedades enzimáticas da fitase. A primeira delas foi a determinação da atividade da fitase. Então, amostras contendo fitase, elas foram incubadas a 50 graus Celsius por 10 minutos após a adição de 0,25 ml de fitato de sódio. Lembrando que esse fitato de sódio também foi dissolvido em acetato de sódio na concentração de 100 milimolar por litro e pH 5,5. Após a hidrólise, essa reação de hidrólise foi adicionado ainda o ácido tricloroacético. E o fosfato inorgânico, né, que foi liberado dessa reação, ele foi determinado pelo método de colorimetria, pela adição de molibdato de amônio, ácido sulfúrico e também sulfato ferroso. A próxima etapa foi a determinação da concentração total de proteínas, onde foi realizada através de um método já pré-estabelecido, que foi o método de Bradford, utilizando esse corante azul brilhante e utilizando também a albumina de soro bovino como padrão. Posteriormente, foi feita a determinação do grau de pureza, né, para saber o peso molecular da fitase purificada, através da tecnologia de SDS-PAGE, por eletroforese em gel de poliacrilamida, quando descia o sulfato de sódio de 3 a 8%. Também foi feito, né, um estudo do pH ótimo da enzima fitase purificada e também do pH mais estável, utilizando 3 tipos de tampão. A solução tampão acetato de sódio 0,1 molar, com pH de 2 a 6, tampão tris HCl, com pH de 7 a 9, e também o carbonato de sódio, com pH de 10 a 12. Posteriormente, foi feito um estudo da temperatura ideal e também da estabilidade da temperatura, em que a enzima apresenta ali sua maior atividade. A atividade enzimática foi, então, analisada em tampão acetato de sódio 0,1 molar, com pH de 5,5 e testada ali em diferentes temperaturas, que variou de 10 a 80 graus Celsius. A última etapa, então, foi a avaliação do efeito de íons metálicos na atividade enzimática. Então, foram testados diferentes íons, incluindo o cálcio, o argônio, o magnésio, o cobre, o cobalto, chumbo, zinco e níquel, em concentrações diferentes, na concentração de 1 milimolar e também na concentração de 5 milimolar. E posteriormente foi feita a medição da atividade enzimática para saber se esses íons influenciam na atividade da fitase. Então, falando agora sobre os resultados obtidos através desse processo de purificação, na precipitação com sulfato de amônio, foi possível uma remoção de 55% da proteína total. E na cromatografia de troca aniônica Q-cefarose, foi possível obter uma remoção de 90% da proteína total, sendo que a enzima ela foi purificada 9,53 vezes, com uma atividade específica de 202,25 e também uma recuperação de 2,60%. Esses resultados eles foram semelhantes a estudos anteriores sobre fitases.
Foi feita então a confirmação da pureza, né? E foi possível obter um peso molecular de 43,25 kilodaltons da fitase purificada. Também foi testada a especificidade do substrato para diferentes substratos. Foi testado para fitato de sódio, ATP, NADPH, NADP+, glicose 6-fosfato e também pirofosfatase. E foi visto que a enzima apresentou uma maior especificidade pelo substrato fitato de sódio. O pH ideal da enzima foi encontrado ali na faixa de 5, onde ela apresentou então a sua atividade máxima, sendo que ela conseguiu se manter estável também em uma ampla faixa de pH, que variou ali do pH 2 até o 7, sendo que o pH intestinal dos animais monogástricos geralmente varia entre 2 a 4,5. Então, é outra característica importante para essa enzima ser utilizada na nutrição animal. A temperatura em que ela se manteve mais estável, né, exercendo ali sua atividade máxima, foi a temperatura de 60 graus Celsius. E ela também conseguiu se manter estável em uma ampla faixa de temperatura, que variou ali de 20 a 80 graus Celsius. Sobre o efeito dos íons metálicos, foi visto que os íons magnésio e chumbo, na concentração de 1 milimolar, esses íons eles conseguiram, né, aumentar a atividade da fitase purificada, enquanto os outros íons eles conseguiram preservar a atividade sem provocar uma redução muito maior. Enquanto na consideração de 5 milimolar, o íon de cobre foi o íon que conseguiu contribuir mais para o aumento da atividade da enzima fitase, enquanto os outros íons também mantiveram-se a atividade sem muitas alterações. Então, concluindo, né, esse processo de purificação foi feito a partir de bactérias do ácido lático, né, com 2 métodos cromatográficos diferentes, e eles apresentaram resultados bastante promissores, porque a fitase purificada ela apresentou aquelas características desejáveis para ser utilizada em indústrias de ração animal. Então é isso, gente. Aqui no final tem as referências, contendo o link dos artigos que eu me baseei para essa apresentação. Muito obrigada a todos e até a próxima!